Bom dia, bom dia. Começamos mais uma live maravilhosa, mais um dia para agradecer, um dia para aprender. E mesmo sendo sábado, estamos aqui firmes e fortes e vamos até o final do ano, se assim o Senhor nos permitir. Tô devendo para vocês uma live só, que foi um dia que eu tava operada aqui tinha uma cirurgia, tinha feito uma cirurgia no dia anterior na minha boca, eu não conseguia falar de jeito nenhum, tava muito doloroso. Mas estamos aqui firmes e fortes. E eu tô pensando como que eu vou fazer pra compensar esse dia. Se eu vou fazer uma live no mesmo dia, em horários diferentes, ou se eu vou até o dia 1º de janeiro de 2023. Estou pensando ainda, né? Mas nesse ritmo aqui nós estamos aprendendo cada dia algo novo e isso é maravilhoso, porque quanto mais você aprende, mais você cresce. Quanto mais você aplica aquilo que aprende, mais você muda de vida. Então eu espero que a sua vida esteja mudando. Coloca aqui nos comentários de onde você está vendo esse vídeo, quando você está vendo esse vídeo. Eu quero te conhecer, quero saber se esses vídeos que você tem assistido está agregando valor. Eu quero saber da onde você está falando, quero te conhecer um pouquinho. Então deixa aqui nos comentários, seja no Instagram, seja no YouTube. Você é muito bem-vindo aqui nesse perfil, tá bom? Se você não me conhece, eu sou a Michelle, e a Michelle Marques, né? Meu sobrenome aí de casada. E eu tô aqui para ensinar você a como dominar a si mesmo e transbordar abundância e prosperidade na vida de outras pessoas, para que você possa alcançar a sua liberdade através do empreendedorismo. Então aqui no meu perfil você vai encontrar muito conteúdo a respeito de empreendedorismo, de como fazer aí uma transição de carreira, que foi um percurso que eu segui, né? E agora eu estou no mundo do empreendedorismo, fiz essa transição e agora eu estou ensinando pessoas como você a fazer essa transição também, tá? Então, muita gente tem um sonho de abrir um negócio, mas não sabe como fazer, e aqui você consegue ter uma luz no fim do túnel, né? Como que faz essa transição de carreira, tá bom? Nós estamos na série As 16 Leis do Sucesso e hoje nós estamos na 11ª lei, já tá quase acabando. Espero que esteja agregando valor aí para você nessas leis, são maravilhosas. Elas foram definidas por Napoleão Hill, que viveu lá no século de 1800, né? E é muito interessante tudo o que ele abordou durante esse período que é atemporal, ou seja, são válidos para os dias de hoje. É muito legal isso, né? Então vamos aqui ver o que ele nos fala assim, na 11ª lei do sucesso. A 11ª lei do sucesso é o pensamento preciso, né? O que vem a ser o pensamento preciso? Pensar com exatidão. Não sei se você sabe, mas nós somos conduzidos pelos nossos pensamentos. Então, tudo aquilo que ocupa a sua mente, ocupa os seus pensamentos, normalmente é aquilo que acaba acontecendo com você. Eu não sei se você já teve essa experiência de ficar pensando assim, eu não quero que aconteça isso, eu não quero que aconteça isso, eu não quero que aconteça isso, e logo depois aconteceu. Por quê? O nosso subconsciente, ele não faz um filtro da palavra não. Então, quanto mais aquilo que você foca, se expande. Então, se você está pensando naquela situação de forma negativa, dizendo eu não quero, não vai fazer muito efeito ali no cumprimento. Então, o ideal é pensar de uma forma positiva naquilo que você realmente não quer. Por exemplo, eu não quero ficar reprovado. É diferente do que eu quero ser aprovado. Entende como é diferente? Então, as afirmações positivas são as que devem ocupar a nossa mente, até porque em Filipenses fala sobre isso, né? Tudo aquilo que é bom, perfeito, agradável. Não sei se é Filipenses ou Efésios, mas a palavra nos ensina que nosso pensamento deve estar sendo ocupado por tudo aquilo que é bom, perfeito, agradável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é justo. Tudo isso é que tem que ocupar a nossa mente. Então,
Se nós estamos pensando em derrota, estamos pensando em fracasso, estamos pensando em tudo aquilo que nós não queremos, infelizmente acabamos atraindo isso para nós mesmos. Então, o que ele nos ensina do pensamento preciso é você pensar com exatidão naquilo que realmente você quer e executar tudo aquilo que é necessário para realizar aquele objetivo, né? Independente da situação, tire uma lição. Então, isso é muito interessante porque na maioria das vezes, o que acontece? Nós ficamos com a nossa mente totalmente presa, totalmente se remoendo por algum erro que nós cometemos ou por alguma situação ruim que aconteceu, e isso faz com que a nossa mente ela fique ali num loop onde assim, eu não sou bom, eu não consigo, isso aqui aconteceu comigo, eu deixei acontecer, e aí fica, sabe, se martirizando com aqueles pensamentos, com aqueles sentimentos, e isso acaba prejudicando o seu resultado, prejudicando a você mesmo, porque quem que vai executar as suas tarefas, né? Quem que vai fazer as coisas acontecerem a não ser você mesmo? E aí no momento em que acontece alguma coisa ruim e você fica se martirizando, fica se culpando, fica se condenando, você está atraindo para você tudo aquilo que vai te impedir de realizar aquilo que você quer. Então, os erros, eles fazem parte do processo, porque crescer dói. Eu ouvi essa frase essa semana e eu achei muito interessante, porque realmente dói. Crescer dói demais. Quando é criança e você tá começando a crescer, tudo vai doendo, tudo vai, sabe, aprender a andar, dói, porque é a criança pequena, né? E aí quando ela não consegue se equilibrar e acaba caindo, e essa queda acaba doendo. O dentinho, quando tá nascendo ali da criança, começa a doer e aí ela chora, né? Sentindo ali aquela dor, sem conseguir expressar o que ela tá realmente sentindo. Então, crescer dói. Todas as etapas realmente do nosso processo de crescimento, elas doem, né? Doeram durante o período que nós crescemos e continuam doendo até a gente chegar onde realmente nós queremos. Então, então crescer dói. Crescer dói demais e tá tudo bem doer. O que não tá tudo bem é você se apegar a essa dor e esquecer tudo aquilo que você construiu ou aquilo que você quer construir. Então, ontem eu estava assistindo uma aula muito, muito interessante que falava a respeito de duas pessoas, dois estilos de vendedores, né? Existe aquela pessoa que ela é vendedora e faz realmente acontecer, aprende ali com os seus erros e continua porque ela está focada em determinado objetivo, então ela aprende com os seus erros, ela vai tomando várias tapas na cara, né, de forma figurativa, mas vai enfrentando todas as situações até chegar onde realmente ela quer. E existe aquela pessoa que não tem um foco ali determinado e quando acontece alguma coisa ruim ela vai lá e desiste. Então tem essas duas pessoas, a que desiste por qualquer coisa e a que continua firme apesar da dor, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, porque nem tudo é perfeito, né? A gente não vive em uma linha linear assim que vai crescendo assim, direto, não. Nós somos formados de altos e baixos que vão crescendo conforme o resultado que nós vamos tendo no decorrer da nossa vida. Então, o pensamento preciso é você entender que a sua mentalidade ela vai governar todas as coisas e o seu subconsciente vai determinar aquilo que vai acontecer na sua vida, porque os nossos pensamentos são formados por aquilo que está no nosso subconsciente. Então ele vai, sabe, tomando a posse ali da nossa vida e vai determinando mais ou menos como que nós vamos andar. E, Michelle, isso significa então que se eu já tenho um comportamento ruim, já tenho uma atitude ruim na minha vida, vai ser eternamente assim? Não, você tem o poder de mudar isso através de afirmações positivas, através de ações, né? Não é só falar que vai ficar tudo bem, mas fazer ficar tudo bem, fazer dar certo. Então, quando você foca os seus pensamentos, a sua mentalidade em uma mentalidade de crescimento, tudo que estiver acontecendo ali ao seu redor, você consegue aprender alguma coisa. E isso é muito interessante, né?
O segredo da evolução está na reflexão. Então você consegue evoluir, você consegue crescer quando você consegue refletir sobre o que está acontecendo na sua vida, né? Ultimamente eu tenho tomado esse momento, né, de reflexão, e hoje eu decidi fazer meu devocional na varanda, e aí eu senti aquele vento, vi o céu como se formava ali, as nuvens, a claridade como ia acontecendo aos poucos, e na bondade que Deus tem por nós de nos dar mais um dia para vivermos. E tudo isso faz parte de algo maior. Às vezes a gente fica tão preocupado com o que está acontecendo naquele momento, mas a gente não percebe que existe alguém soberano sobre todas as coisas. E nós devemos se alimentar realmente com esses pensamentos de que existe alguém maior do que todas as coisas, de que a gente consegue fazer qualquer coisa porque nós somos ilimitados. Tem a questão da identidade, né, de a gente se enxergar como imagem e semelhança de Deus. Mas o segredo da evolução está na reflexão, de você refletir, né? Então foi um momento em que eu tirei para refletir ali sobre sobre o meu momento atual, sobre o que estava acontecendo atualmente. E é muito interessante quando a gente se concentra nisso e começa a se questionar sobre algumas coisas que a gente precisa melhorar. Então, quando você faz esse tipo de reflexão, você consegue avançar um pouco mais, porque a sua vida vai estar sendo determinada por pensamentos diferentes. Então, aconteceu alguma coisa, reflita sobre aquilo dali. Então, nessa mesma aula, algo que foi falado aqui, é que a gente pode ter um cemitério de erros, mas somente erros inéditos, erros novos. O que isso significa? Que quando você erra, tá tudo bem, né? Acontece alguma coisa e você não conseguiu lidar com aquilo dali, então você cometeu um erro. Mas continuar naquele erro já é burrice, né? Já tem um ditado popular que diz isso. Então, o que é necessário? Eu errei. Bom, beleza, não vou me martirizar por isso, não vou ficar me culpando por isso, mas eu vou aprender com isso. Então, você aprende com os seus erros e começa a refletir para que não venha mais cometê-los. O problema de muitas pessoas é que comete um erro, e aí fica cometendo o mesmo erro, não reflete sobre aquilo dali e fica com uma série de erros um atrás do outro, sem poder aprender nada, sem conseguir aprender nada com aquilo dali. Então tem um cemitério enorme de erros, mas são somente erros repetidos. E aí que tá a chave. É você errar, mas não cometer o mesmo erro. É cometer erros inéditos. É você perceber que errou e refletir sobre aquilo dali. É exatamente esse pensamento preciso de você analisar aquela situação, assim, não, beleza, realmente isso aqui foi errado. Você ter a sensibilidade de admitir o erro, porque as pessoas elas não gostam de dizer que estão erradas, não gostam de admitir que estão erradas, né? Na cabeça delas tá tudo bem, tá tudo certo, e seria vergonhoso e humilhante demais admitir que tá errado. Então, primeiro é quebrar isso da nossa cabeça, né? Tá tudo bem errar. Nós não somos pessoas perfeitas, né? Nós somos imperfeitos. O único que não errou aqui na face da terra foi o próprio Senhor Jesus, né? Então, ao mesmo tempo que ele era 100% homem, ele era 100% Deus. Então, ele podia realmente evitar o erro. Mas nós, às vezes, não conseguimos por alguma situação, algumas circunstâncias. Porém, ficar se martirizando com esse erro e repetindo esse erro, aí que está o problema. Então, o nosso papel é enxergar essa situação e mudar completamente de pensamento, mudar completamente de atitude, né? Analisar e dizer assim, não, eu fiz isso daqui, mas eu não vou mais cometer esse erro. Então, o que eu posso aprender com aquilo? Ele vai lá e anota e coloca ali uma chavinha nova na sua cabeça, para que quando acontecer uma situação parecida com aquela, você já saber exatamente o que precisa fazer. E assim você vai tendo esse pensamento preciso, que é justamente essa lei do sucesso. Então, você percebe que todas as leis do sucesso são uma construção que você vai aplicando na sua vida e vai aumentando de nível. Porque se você começa a ter uma consciência dessa, de que você precisa aprender com os seus erros, de que a sua situação, ela
pode ser totalmente uma virada de chave por você pensar de forma diferente. Então você vai perceber que aos poucos você vai crescendo, vai avançando, porque tudo realmente é uma construção. O sucesso em si é uma construção. Talvez o meu conceito de sucesso não seja o mesmo que o seu. Talvez aquilo que você quer de sucesso para sua vida seja diferente do seu colega, da pessoa que você conhece. Então cada um tem ali a sua categoria de sucesso, mas para chegar até lá é uma construção. E quando você muda bem aqui na sua mentalidade, você percebe que você pode enfrentar qualquer coisa. Ontem foi esses dias, né? Eu tenho assistido muito podcast, algumas aulas muito interessantes. E algo que eu ouvi também, que eu achei assim, que eu guardei pra mim, é que nós precisamos ter uma mente forte e um coração sábio. Você com uma mente forte, com uma mentalidade forte, você consegue enfrentar qualquer situação, qualquer coisa, consegue aprender com seus erros, consegue fazer o que precisa ser feito. E o seu coração sendo sábio, você consegue ter a sensibilidade do momento certo que deve agir. A palavra nos ensina que tudo que nós devemos guardar o nosso coração. Então, o nosso coração precisa ser um coração sábio, sabe? De você alcançar a sabedoria, tendo discernimento daquilo que você pode ou não fazer, o momento em que você deve agir e tudo que deve acontecer ali ao seu redor, né? É necessário realmente ter uma mente forte, um coração sábio. E tudo acontece como? Com um pensamento preciso, que essa é uma das leis que Napoleão Hill nos ensina, né? E aí tem algo interessante também que às vezes a gente fica procurando assim conselhos de pessoas que não tiveram o resultado que nós estamos querendo. Pessoas assim que não tem nada a ver, tipo alguém que nunca empreendeu e aí você está empreendendo e você pede conselho, poxa, as minhas vendas estão fracas, eu não sei o que fazer e tudo mais. Aí você fala pra pessoa, rapaz, tem que melhorar aí, tem que ver o que tem que fazer. Tipo, a pessoa não te deu conselho nenhum, porque ela nem sabe qual é o processo que você está vivendo, a situação em que você está vivenciando, ela não sabe, ela não entende o que acontece. Então você precisa fazer a sua parte. Você precisa encontrar pessoas que estejam em ambientes superiores a você. E aí a gente busca, eu estava lendo agora Provérbios, ele estava falando que os conselheiros, muitos conselheiros, né, se ganham uma guerra. E é justamente sobre isso, quando você tem conselheiros, tem pessoas ali ao seu redor te instruindo, te direcionando, você consegue vencer a situação em que você está enfrentando. Então não é a gente querer conselhos de qualquer pessoa, é ter um grupo de conselheiros, de pessoas que vão nos dar realmente o direcionamento correto para aquilo que nós queremos alcançar. Pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas medíocres falam sobre pessoas e pessoas comuns falam sobre coisas. Pessoas medíocres falam sobre pessoas. Então, com o que você tem ocupado ali os seus pensamentos, as suas falas, né? O pensamento preciso, ele está diretamente relacionado àquilo que nós falamos, àquilo que nós pensamos, àquilo que acontece na nossa vida, porque pensamentos geram sentimentos e esses sentimentos geram ações. Então, aquilo que está acontecendo na sua vida hoje são resultado de pensamentos que você já teve, de pensamentos, Michele, mas eu não queria que acontecesse isso, eu não queria estar pensando isso. Mas lembra que eu falei no começo, quando você direciona o seu pensamento para a palavra não, eu não quero isso, nosso subconsciente não tem esse discernimento do não, né? Ele vai atraindo. Então, a forma é mudar a frase. Então, ao invés de dizer eu não quero isso, você tem que falar eu quero isso aqui. Então, é mais ou menos nesse sentido, de você direcionar os seus pensamentos para a realização dos seus objetivos, mas de forma afirmativa, de forma positiva. Michele, é só ficar pensando que vai ficar tudo bem, que vai ficar? Não, mas é uma parte. É algo que precisa fazer, porque se os seus pensamentos geram sentimentos e esses sentimentos geram ações, então o que tem que ocupar o seu pensamento? Pensamentos positivos, pensamentos de força, pensamentos de acreditar, pensamentos de amor, pensamentos de paz. Então isso vai influenciar os seus sentimentos, que vai gerar ali uma ação para você chegar no resultado que você quer. Então tudo realmente é um processo e esse processo é cíclico, né? Então a gente realmente precisa entender que esses pensamentos precisos estão relacionados
a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, aquilo que nós precisamos fazer para alcançar o nosso determinado objetivo. Bom dia, bom dia. Então, tá na hora de a gente mudar os nossos pensamentos, tá na hora de a gente virar essa chave, tá? De parar de enxergar as situações ruins que acontecem na nossa vida como um problema e começar a olhar eles como oportunidades. Sabe, como se você estivesse colocando ali uma lente diferente ali nos seus olhos e começasse a enxergar tudo de forma positiva, tudo de forma ao contrário daquilo ali que está acontecendo. Ah, Michelle, então significa que as coisas ruins não estão acontecendo? Sim, elas estão, mas quando você coloca esse outro olhar, você vai enxergar muito mais as coisas positivas do que as negativas. E aquelas coisas ruins que estão acontecendo, é você enxergar ela como oportunidades. Beleza, eu errei. O que eu aprendo com isso aqui? Beleza, eu não estou do jeito que eu queria, mas o que eu posso aprender aqui? O que eu posso mudar aqui? Lembra, não é ficar no problema, não está no erro. O problema está em repetir sempre os mesmos erros. Então, enquanto você não tiver consciência, níveis de consciência do erro que você está cometendo, daquela situação que você está enfrentando e dizer assim, ah, poxa, eu não estou satisfeito com isso daqui, mas aí não faz nada para mudar, né? Então, precisa realmente ter essa reflexão, dizer assim, não, eu errei realmente, mas eu não vou mais cometer esse erro. Eu tirei uma lição valiosa daqui. Então, é tirar essas lições valiosas, é aprender com esses erros, sabe, deixar influenciar por outros tipos de pensamento para que a sua vida venha a ser transformada. E com isso você venha alcançar realmente o nível de sucesso que você considera ser. Porque pode variar para qualquer pessoa. Para mim existe um nível de sucesso, para outra pessoa existe outro. Mas essas leis, elas são muito reais. E quando a gente aplica na nossa vida, pode ter certeza que o resultado acontece. Não no tempo que a gente espera, porque nós somos muito imediatistas. A nossa geração, essa geração especificamente, é muito imediatista. Plantou uma semente hoje, amanhã já quer colher os frutos. Não tem como isso acontecer. É sempre um processo, né? Então, essa mudança de pensamento, de enxergar as coisas com outro olhar, é uma construção, porque isso não é fácil de fazer, principalmente quando você não tem esse hábito. Então, o nosso papel realmente é refletir sobre tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida e fazer o nosso melhor, para que nós não venhamos mais cometer aqueles erros. Se for errar, tenha erros novos, erros que você nunca cometeu. E aí você vai construindo a sua cadeira, a sua caminhada, vai construindo a sua escada de sucesso, tá bom? Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Graças nós te damos, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, meu Deus, porque o teu amor é tudo aquilo que nós precisamos. Que o Senhor venha nos ajudar, meu Deus, a lidar com os nossos erros. Que o Senhor venha nos ajudar a ter um pensamento preciso, um pensamento voltado para a vitória, um pensamento, meu Deus, voltado para a conquista e principalmente um pensamento, meu Deus, relacionado com aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Faz arder nos nossos corações, meu Deus, a tua vontade, e que seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amanhã é domingo, amanhã estaremos aqui juntos novamente. Olha, nós vamos até o final do ano, se assim o Senhor nos permitir. Todos os dias, às 6h27 da manhã, estaremos juntos aqui para que eu possa realmente passar para você todos esses insights que eu estou tendo e que você possa crescer também, assim como eu estou crescendo, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã, às 6h27. Beijão!